Saudações, sejam todos muito bem-vindos. Você vem se sentindo cansado e pressionado pela vida? Os seus momentos são desafiadores diante do seu trabalho, nos relacionamentos, junto a todas as situações que a vida te oferece. Sempre tem uma confusão, sempre tem algo difícil para ser resolvido, você está cansado e não sabe o porquê disso? Nesse vídeo nós vamos conversar e eu vou te mostrar 5 possibilidades que podem estar contribuindo para que isso aconteça na sua vida. Na verdade, são 5 portas, e se uma delas estiver aberta, pode ser esse o motivo para tanta confusão, para tantos desencontros, para tantas situações mal resolvidas, pesadas e negativas na sua vida. Eu te convido a se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja inscrito, a curtir, a comentar e a compartilhar, se você gosta de conteúdos como esse. Assim, o YouTube movimenta esses vídeos para que eles cheguem ao maior número de pessoas possíveis. O autoconhecimento na prática traz a possibilidade de autocura. É esse o intuito do meu canal. Todos os assuntos abordados aqui são vivências, experiências, pesquisas, estudos, metodologias, ferramentas que podem ser compartilhadas e usufruídas por todas as pessoas. Basta você se identificar, basta você intencionar, ter a boa vontade para experienciá-las e juntos nós vamos nos lapidando e nos transformando. A primeira porta que você tem que prestar muita atenção e talvez a principal das demais é a sua motivação. O que significa isso? Qual é a sua motivação em relação a qualquer questão? Vou citar aqui alguns exemplos. Você almeja dentro do seu trabalho um cargo novo. Você está insatisfeito com o seu trabalho, você almeja uma outra posição, porque você vê o seu colega de trabalho numa posição mais elevada que a sua, falando assim profissionalmente, né? Falando sobre encargos dentro de uma empresa, e você almeja muito estar ali naquela posição. Não tem nada de errado com isso. Você pode almejar posições diferentes da sua, mais elevadas, você pode se inspirar no outro, que chegou aonde você deseja chegar, mas você precisa saber identificar em qualquer aspecto da sua vida qual é a sua motivação. E para fazer isso, você precisa ter muita sinceridade, muita veracidade dentro do seu coração e lembrar-se que é você com você. Não tem por que esconder nada, não tem por que sentir vergonha. Você vai estar se relacionando intimamente, conscientemente com você. Então você precisa analisar se o que te motiva realmente é o desejo de expansão, de crescimento, e em relação a tudo que você sonha. Qual é a satisfação que você vai ter com aquilo? Qual é a engrenagem que está funcionando? Qual é o combustível que está movendo aquela engrenagem? Você está se motivando só para ter o que o outro tem? Só para chegar aonde o outro chegou? Ou existe uma causa maior perante isso? Essa observação ela parece simples, mas não é. É imperceptível. Muitas vezes a gente está lutando por alguma coisa, a gente está batalhando, a gente está desenvolvendo ali uma estratégia, né? E nem sabe muito bem por quê. Mas o foco é onde se quer chegar. E entre o caminho de você desejar e chegar, existe o combustível, que é a motivação. Se você estiver se motivando erroneamente, se confundindo talvez para a gente não classificar em certo e errado, as coisas não são muito bem como parecem. Então muitas vezes a gente está cobiçando alguma coisa, está invejando alguma coisa, está justificando alguma coisa. Muitas vezes a gente também está se vingando de alguma coisa. Então precisa tomar cuidado com isso. Essa é uma das principais portas que, se estiver aberta, se você não estiver prestando atenção no que te move,
Qual é a essência que está por trás desse mecanismo de você alcançar qualquer coisa na sua vida? Tudo tem uma intenção. A palavra-chave seria essa. Qual é a intenção que te move? Combinado? Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai observar com muita verdade o que te motiva. Tá bom? Pega um caderninho, faz suas anotações, reflete. Se não vier de imediato, não tem problema. Você faz de novo, até você chegar na sua essência aí que está movimentando essa engrenagem. A segunda porta, se você ler em Mateus, capítulo 6, verso 22 e 23, se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Porém, se forem maus, todo o corpo será cheio de trevas. O que significa isso, pessoal? Como é que a gente tem olhos bons e olhos maus? Cuidar dos nossos olhos. O que é cuidar dos nossos olhos? É a forma como nós vemos a tudo e a todos. Muitas vezes o mal entra pela vida da gente através da inveja, da cobiça, mas é uma autorização que você está dando. Você está trocando a sua ascensão pela decadência. É assim que os inimigos nos atingem, é assim que a nossa vida anda para trás, é assim que as coisas não fluem, é assim que o desafeto nos ronda, e etc, etc, etc. Um exemplo bem simples da gente compreender é quando a gente deseja muito dinheiro, né? Você quer dinheiro para quê? Para cumprir o seu propósito ou para uma vingança? Ou para mostrar para algumas pessoas que você conseguiu determinadas coisas. Então, o dinheiro é um exemplo clássico, mas isso serve para qualquer situação. Então, observar a vida, observar como os teus olhos enxergam as coisas e observar a motivação que tem por trás de tudo isso. Primeira porta, motivação. Segunda porta, você vai observar através dos seus olhos, mas mais a fundo, mais profundo, a essência que tem por trás do seu olhar. Quando você olha determinada coisa, você não tem o alcance total daquilo. Existe muita coisa por trás de uma pessoa, de uma situação, até mesmo de um objeto. Então, como é que a gente olha? A gente tem o olhar da vida ou o olhar da morte? O olhar da vida sempre vai levar para a ascensão, para o crescimento, para a luz, para o brilho. O olhar da morte sempre vai apagar, ofuscar, trazer as trevas, tirar as forças, minar, drenar. Até quando você olha para alguém e faz um comentário, é para a vida ou é para a morte? E não se esqueça que quando a gente está falando do outro, a gente está revelando muito mais de nós. É através do outro que nós nos revelamos. Isso é muito importante a gente ter consciência disso. Quando nós estamos com a motivação equivocada e com os nossos olhos fechados, isso é imperceptível muitas vezes, porque a gente está focado em outras coisas, a gente está agindo nas cegas, sabe? Agindo às cegas. Mas o inimigo, quem está ali à nossa volta, tanto as forças materiais, físicas como espirituais, energéticas, elas estão atentas a tudo. É como se você desse, mantendo essas portas abertas, é como se você desse a chave para o bandido roubar a tua casa. E aí você vai botar a culpa na casa. O alarme não funcionou, o muro ficou muito baixo, o cachorro não latiu, a vigilância não passou. Mas e a chave? Quem deu a chave para o bandido? É assim que acontece. Então, vigiar o que nos motiva. O que resolve isso? Como é que a gente vigia o que nos motiva? Colocando Deus na nossa vida. Né? Deus, a divindade, a força, o Criador, tudo que é superior a nós, essa luz, essa vida maravilhosa, ela chega em diversas situações da nossa vida que a gente, para variar, talvez não perceba. Então, tenha prudência no que você pede, né? Tenha prudência no que você olha, no que você observa. Porque às vezes você está cobiçando tanto uma coisa, mas a sua é tão mais essencial para você, é tão mais importante, né? A comparação é uma das questões muito
drásticas na vida da gente, porque leva a gente para a morte. Você se comparar com o outro é impossível, né? Cada um está vivendo sobre sua realidade, sobre sua criação, sobre sua formação, sobre suas crenças, sua genética, sua hereditariedade, sua ancestralidade, sua espiritualidade, sua estrela guia. Tem tantas coisas por trás de um ser, e aí você faz uma comparação, é inútil, sabe? O mestre dos mestres, que foi Jesus, não julgueis. Por quê? Porque nós não temos fundamento, a gente não tem base para julgar nada. É como se você olhasse uma fotografia e fizesse uma análise, mas aquilo é um filme. Você está vendo uma imagem superficial, mas ali por trás tem um filme. Como é que você vai julgar? Sabe julgar o livro pela capa? É isso que acontece. Então, vigie a sua intenção, vigie a sua motivação e vigie os seus olhos. Não é só para onde você olha, porque a gente não vai conseguir andar de olho fechado, né? Mas é assim como você olha. Como é que você observa as coisas? Vamos agora para a terceira porta. A terceira porta é uma porta que te alimenta. Você já ouviu dizer que o seu ouvido é a sua boca? Sim, o seu ouvido é a sua boca espiritual. É pelo seu ouvido que você se nutre, você se alimenta de tudo aquilo que você ouve. Se você ouve maldade, fofoca, julgamento, é tudo isso que você está ingerindo, se alimentando, comendo. O seu ouvido é a boca que alimenta o seu espírito. E a palavra é o verbo que cria. A palavra cria a sua realidade, portanto, a sua vida. Então, se você come um monte de porcaria, você vai soltar palavras referentes àquilo que você ouve o tempo todo. Provavelmente vai ser assim. E aí, quando você solta todas essas palavras, que você engoliu tudo pelo seu ouvido, você está criando a sua realidade. Se você nem sabe o que você ouve, por que você ouve aquilo, para que você ouve aquilo, você é uma pessoa intoxicada, que come comida podre e apodrece o seu espírito. Quando a gente vai ao supermercado, a gente vai a um sacolão, uma feira, você vai lá e escolhe os seus produtos. Mesmo que seja industrializado, você está escolhendo. Você olha a data de validade, você olha se a embalagem não está amassada, se é refrigerado, você vê se está geladinho, congelado, se está descongelando. Por quê? Porque você cuida da sua alimentação. Dificilmente alguém vai lá e por escolher mesmo uma coisa podre vai comer. Por quê? Porque tem um mínimo de critério, né? Pode comer até inconsciente, né? Coisas que são podres, mas que assim aos olhos tá bonitinho. Então a gente vai assim analisando o tipo de alimento que a gente coloca na nossa refeição. E por que não a gente não faz isso com o nosso espírito, que também se alimenta, se nutre? Por que a gente ouve qualquer coisa, pensa qualquer coisa, fala qualquer coisa, não faz uma higiene energética, espiritual, não presta atenção se está muito para baixo, o que pode fazer para elevar? Por quê? Você é um corpo? Não, você tem um corpo. De quem é esse corpo? Esse corpo é seu, então significa que você não é o corpo. Você tem um corpo. E se você cuida do corpo, menos que seja possível, por que não cuidar do seu espírito e da sua mente? Então essas portas abertas é a porta da lixeira, caçamba de lixo despejada dentro de você, no teu espírito. E o mais importante, o teu espírito é o que nutre tudo. É como se a podridão viesse de cima para baixo, assim, ó, infectando tudo. Quando a doença grita no corpo físico, é porque lá nas partes mais sutis já está tudo rebombado. Já está tudo de ponta cabeça. Já está tudo um inferno astral, mental, espiritual. E aí a pessoa acha que ela vai morrer e vai para o inferno. Ela já está no inferno. Ela só não sabe. Então, gente, já foram 3 portas, tá bom? Agora a gente vai para a 4ª porta. A boca. O que sai da sua boca? É um complemento do que a gente acabou de falar, né? Você e a sua boca serão usados contra você mesmo.
tudo que você falar para alguém, tudo que você reclamar, né? Cheio de lamúria o dia inteiro, porque a gente faz isso, né? Nossa, como tá calor hoje, tá reclamando. Nossa, fui no banco, tava tão cheio, reclamando. Percebe como é sutil? Só que você imagina isso num dia inteiro, a conta gotas. Você vai ter um balde de reclamação. Nossa, não para de chover, reclamando. A filosofia ensina que não se deve pensar no que é incontrolável. Você tem como controlar o tempo? Não, então não pensa. Faz ali o que dá para fazer, se protege, se agasalha, quando não puder sair, não vai sair, não precisa sair, não sai, mas assim, não adianta ficar na lamúria. É uma coisa inviável, então você não tem como fazer nada. Você vai mudar a hora que chove, a hora que não chove? Não, então por que você fica na lamúria em relação a isso? Tudo isso é veneno. Então a boca, imagina só, você não está prestando atenção na sua motivação, não está prestando atenção no que você olha, na maneira como você olha, não está prestando atenção em nada que você escuta. É lógico que você vai soltar o quê? Um monte de coisa podre. Um monte de coisa podre. E é por isso que a gente fala que o que sai da nossa boca é usado contra nós mesmos. Porque uma hora, gente, a conta chega para todo mundo, para todo mundo. Então, se você come tudo que você vê pela frente, você mata o seu corpo, não mata? E se você fala tudo que você ouve, sem saber nem o que você fala, você mata o seu espírito. Então, cuidado com o que você ministra aos outros, o que você delega para o outro, o que você sugestiona o outro. Porque além de você envenenar o outro, você está se matando. Você é um agente de fofoca, de intriga? Ou você é um agente da luz, da vida verdadeira? Se você não consegue ser nenhuma coisa nem outra, seja um agente do silêncio. Vamos nos calar. Quando uma pessoa vem contar alguma coisa pra gente, às vezes não dá pra não ouvir, né? Você tem que ouvir. Mas você precisa opinar. A pessoa pediu. A maioria das vezes ninguém pede a nossa opinião. A pessoa quer só descarregar aquilo. Que nem é legal a gente ficar de caçamba de ninguém. Mas vamos supor que não tenha como. Você tem que ouvir aquilo ali naquela hora, não tem jeito. Mas você precisa opinar? Não. Silencia. Usa uma ferramenta da barra de Axis, do Axis Conscious, que chama Interessante Ponto de Vista. É uma pergunta que você pode fazer mentalmente. Quando alguém começa a falar uma coisa que não tem nada a ver com você, ou que está pesando, aquilo é da pessoa. Você não precisa pegar para você. Se você não interagir, e não é desprezar a pessoa, é só não fazer concordância, nem verbal, nem mental, nem energética. Não entrelaça o teu campo. Deixa ela falar e mentalmente você fica interessante ponto de vista. A quem pertence isso? A pessoa. Você não precisa pensar como ela, você não precisa justificar que você pensa diferente, você não precisa opinar, você não precisa fazer nada, você precisa só respeitar. Somos individuais e diferentes. Pronto, basta. Então, quando a gente não tem o que falar, a gente fica quieto, sabe? Quais são os seus decretos para o outro? O seu verbo é o seu alimento. O verbo é o seu alimento. É com ele que você vai criar a sua vida. Uma mesma fonte não pode jorrar duas águas. Você já ouviu falar isso? Então tem coisas que precisam realmente parar. Sabe, não é controlar, não é falar mais ou falar menos. É parar. Acabou. Tira da vida. Corta. Risca. Cada vez que falar, morde a língua. É hábito. A gente começa a trocar. Vai trocando os hábitos. Não precisa ficar preocupado em mudar hábito. Vai colocando hábito novo. Aí você vai ter tanto hábito novo que aquele lá vai ficando pequeno, esquecido. Fica lá no fundo. Ninguém quer nem saber mais. Nem você. A quinta e última porta dessa conversa nossa. Porque tem muitas, né, gente? Eu separei 5. Que são as mais, assim, acessíveis e mais importantes, ao meu ver, porque são nossas, do nosso corpo, da nossa vida, né? Das nossas funções aqui. Mas tem muitas formas, né? Isso foi, assim, a metodologia que eu utilizei, que eu estou praticando na minha vida, com muita ênfase, mas com muito desafio também, como vocês. Mas o importante é o autoconhecimento na prática. Só se autoconhecer não muda nada. O conhecimento muda alguma coisa? Não. O conhecimento transforma? Não.
O que transforma é a vivência do conhecimento. O conhecimento te traz a informação. Agora, o que você vai fazer com ela é isso que te transforma. Então, é por isso que eu trago o que faz parte da minha vida. Eu estou no processo como vocês. Eu não estou aqui ensinando ninguém a fazer nada. Eu estou compartilhando a saída que eu achei, que é sempre por dentro, mas ela vai refletir sempre lá fora e ela pode crescer, 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 expandir. E a minha mudança, a minha vivência tocar você e a sua vivência, a sua mudança tocar outra pessoa e a gente vai tocando o mundo dessa forma. É para isso que serve a vida. Você vive a vida na experiência, no aprendizado e no compartilhamento. Se você guardar as coisas para você, que sentido tem? E hoje o que você sabe amanhã não vale de nada, tudo muda. Então o negócio é se movimentar. A quinta porta por onde o mal na nossa vida entra, lembrando que é a gente que dá a chave, né? A bagunça, a baderna, a frustração, chama-se tristeza. Poxa, mas eu não tenho direito de sentir tristeza? Tristeza sem cuidado. Mais uma vez, tristeza sem atenção. Como a motivação, como a boca, como o ouvido, como os olhos. Sem atenção, sem o devido cuidado. Então você tem todo o direito de estar triste, de sentir a tristeza. Mas você também tem todo o dever de sair dela. Porque você vai morar com a tristeza? O que vai contribuir na sua vida? Você vai ser culpado por essa escolha? Não, você vai ser responsável, como por tudo na sua vida. Então eu escolhi me entregar, eu escolhi morar com a tristeza. Vai ter preço. Vai ter preço, gente. Tudo tem preço. Tudo tem preço na vida. Quando eu falo preço, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Então, a escolha traz consequência. Traz resultado. E resultado não significa maravilhas. Qual é o resultado da tua escolha? Se você escolhe tomar um copo de veneno todos os dias, qual o resultado da tua escolha? A morte. E aí você luta para viver, quer trabalhar, quer construir isso, quer construir aquilo, mas mora de braço dado com a tristeza. Não é contraditório? Chega a ser ignorante, né? Mas por trás disso tem um monte de coisa, né? A gente não cabe aqui ficar mencionando nesse áudio, porque não é esse o assunto. Mas tem padrões, né? Padrão de vitimização, uma série de coisas, né, gente? Então, assim, é muito profundo. Só sei que quanto sei, nada sei, né? Quanto mais sei, nada sei. Então, o que a gente precisa fazer com a tristeza? Não permitir que ela seja um canal das trevas, um atrativo para espíritos, para energias, para consciências se acoplarem ao nosso campo, para que isso aumente e vire uma mágoa, uma raiva, uma incredulidade. Sabe aquela pessoa descrente de tudo? Só sente tristeza. Nossa, não tem mais crença em nada. Porque quando a gente fala crença, as pessoas acham que vão me libertar das crenças. Não tem como. Se você não crê numa coisa, você crê em outra. O que aprisiona é a crença limitante. Mas ela limita de alguma forma. Porque se eu acredito numa crença de que o sol é amarelo, eu estou limitando ele a ser amarelo. Entende? Então a questão não é essa, né? A questão é o que a gente faz com aquilo que a gente tem. Vivi um luto. Uma pessoa que eu amo morreu, faleceu. Não posso ficar triste? Pode. Mas eu vou ficar a vida inteira triste? Não. Eu vou me conhecer. Por isso a importância do autoconhecimento. Você se conhecendo, você sabe por que está doendo, para que está doendo, como que faz para não doer tanto, o que você pode fazer para melhorar a dor, porque você se conhece. Se você não se conhece, quem é que vai te oferecer alguma coisa que vai fazer sentido para você? As pessoas não sabem. Então você identifica a tristeza? Clinicamente falando, até 2 anos de luto é normal. Oscilar, chorar, depois é patologia. Gente, a morte é uma lei natural da vida. Todo mundo nasce e morre, sem exceção. Então você vai ser uma pessoa fria? Não. Você não vai sentir a falta do outro? Vai. Em que proporção? A proporção que você estabelecer.
Isso não significa gostar mais ou gostar menos da pessoa. Eu estou citando o exemplo do luto porque é uma coisa pesada, mas qualquer coisa que você fica triste. Eu, por exemplo, você vê um animal atropelado na rua, eu quero morrer junto. Tá certo isso? Não. E não é tá certo ou tá errado. Por que não é legal fazer isso? Por que não é bom para mim? Porque eu só vou trazer problema para minha vida fazendo isso. Eu vou abrir porta para mais tristeza, para mais dor. Sabe aquela pessoa que está triste, ela procura a música mais triste que existe, pega um copo de uísque, senta, toma, ouvindo, chorando, chorando. Ela está cavando o buraco dela. Ela está alimentando a tristeza. Tristeza vive do quê? De tristeza. Tudo tem vida, gente. Tudo é consciência, tudo é energia. A sua mágoa tem vida, a sua tristeza tem vida, o seu sorriso tem vida, a sua vontade de viver tem vida, a sua voz tem vida. Tudo tem vida. Tudo é uma partícula do Criador. Tudo. Por isso que fala que a gente está todos em um e um no todo. É tudo parte. Uma parte maior, uma parte menor, uma parte mais densa, que é a material, uma parte mais sutil. Então a tristeza come o quê? Tristeza. Como é que você vai ficar livre da tristeza se você está alimentando ela, criando seu bichinho lá no cativeiro? Então essa é uma das principais portas também. Pode ficar em paz, que o que é seu, ninguém tira. As pessoas não são nossas. O filho não é da mãe, o marido não é da esposa, a esposa não é do marido. Não é assim que funciona. Isso é lutar contra a natureza. E com a natureza ninguém pode. Você consegue fazer parar de chover? Porque você não quer que chove? Que você vai num casamento? Você consegue fazer calor naquele dia porque seu vestido é de alcinha e as costas cavadas e tá frio? Não. Você consegue morrer no lugar do outro? Não. Você consegue evitar que o outro morra? Não. O que você consegue fazer? Cuidar de você. Como? Se conhecendo. De verdade, gente, é o que eu desejo para todo mundo que chegue aqui. Porque eu sei que as pessoas que chegarem aqui não é por acaso. São pessoas que estão prontas para isso. São pessoas que já estão nessa caminhada e que vão desenvolver dia a dia. E é um trabalho que a gente vai fazer junto. Vocês entendendo ou não, a gente vai fazer esse trabalho junto. Porque é um nível de consciência similar e uma energia próxima, e tem uma espiritualidade que guia, e tem os amparadores, e tem propósito nisso. Qual é a motivação desse canal? A cura, a autocura, através do autoconhecimento, através da minha experiência, da minha vivência e do meu compartilhar. Esse é o propósito do meu canal. Então você pode se sentir triste, mas morar com a tristeza, você está fadado à morte. Busque aliados à vida. Busque se aliar àquilo que se alimenta de vida. Todas as vezes que você se sentir triste, tem uma saída. A saída é sempre para dentro e a vida é sempre no agora. Escute a voz do seu coração. Escute a voz do seu espírito, ele está lá no seu coração. Ele é seu guia e ele fala com você, ele fala por você e ele fala para você. Aquieta, confia, segue, você não está sozinho. Aliás, você nunca esteve. Eu vejo cores em você. Gratidão pela sua presença. E mais uma vez eu te peço, se você gosta de conteúdos assim, e o seu coração toca cada vez que você chega aqui, curte, se inscreve se ainda não se inscreveu, compartilha esse vídeo, deixa seu comentário para mim, eu fico esperando todo mundo que me escreve por e-mail, me escreve por aqui, ativa as notificações, deixa tudo certinho para que esse vídeo possa chegar a muitos e muitos e muitos corações e a gente construir junto essa ponte para nós mesmos, que nos leva à cura, à libertação, à paz de alma. É tão bom viver em paz, gente. É isso que todo mundo deseja. E é isso que eu desejo para cada um de nós. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Gratidão!